Foi. Então, vamos começar. Vamos dar início à nossa palestra de hoje. Então, queria agradecer primeiro, né, a presença de todos vocês aqui para mais uma palestra nossa dos seminários do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Unifesp. A gente vai ter uma palestra hoje, mas antes de começar a palestra, só queria dizer para vocês não esquecerem de assinar a lista, tá? Eu só consigo emitir o certificado de vocês se vocês assinarem a lista. Eu vou passar no chat, no meio da palestra, e façam o favor de realmente assinar, tá bom? Então, agradeço mais uma vez todo mundo, e principalmente o Denilson, hoje, por estar aqui. Temos na plateia pessoas de outros estados que estão bem interessadas no seu tema. Acho que isso é bem interessante. Muito obrigada, fica à vontade. Bom, boa noite. Queria começar agradecendo pela presença de todos, todas e todes. Agradecer também a oportunidade que o Departamento de História me dá de falar um pouco, né, das pesquisas que eu venho desenvolvendo, que para mim é sempre um prazer, e também, né, pela oportunidade de conversar aqui com os presentes sobre eventuais comentários, perguntas, críticas, observações que vocês tenham a apresentar, tá? Agradeço a Cláudia, né, e, enfim. Bom, eu vou passar alguns slides aqui, né, durante a minha fala, e, portanto, eu não consigo vê-los, né? Se alguma coisa estiver errado, peço que vocês me interrompam aí, me avisem, né? Pode ser a Cláudia, mas pode ser qualquer um, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão vendo o slide aí? Sim. Tá. Bom, então, eu intitulei essa apresentação que eu vou fazer hoje, né, dessa forma, em torno de uma biblioteca que desapareceu, Lima Barreto e suas leituras, né? Bom, eu queria começar, né, fazendo referência aqui a dois trabalhos que, de algum modo, me estimularam, me influenciaram, me instigaram também a pensar sobre biblioteca, né? No caso, especificamente sobre a Biblioteca do Lima Barreto, que é uma biblioteca que guarda algumas peculiaridades, né, que eu vou, enfim, comentar aqui hoje, tá? Mas eu queria começar um pouco falando dessas referências, porque foram elas que me fizeram olhar para a Biblioteca do Lima Barreto, enfim, e começar a pensar uma série de coisas já há bastante tempo, né? Devo dizer que já na minha tese de doutorado eu me aproximei do tema da Biblioteca do Lima Barreto, né? Eu não fiquei satisfeito naquele momento e tinha a expectativa de voltar a esse tema, como eu acabei voltando algumas vezes, e especialmente nesses últimos anos, tá? Então, um desses trabalhos é o livro do Eduardo Frieiro, que se chama O Diabo na Livraria do Cônego, né? Sobre a biblioteca do cônego Luiz Vieira da Silva e o quanto seus 270 títulos guardam relação com a Conjuração Mineira de 1789, né? Enfim, esse foi um trabalho que foi um primeiro trabalho que me chamou a atenção para isso, né? E um outro trabalho sobre bibliotecas jamais situado na mesma temporalidade do Lima Barreto é o livro da Tânia Bessone, né, que foi um livro premiado pelo Arquivo Nacional, intitulado Palácios de Destinos Cruzados, Bibliotecas, Homens e Livros no Rio de Janeiro, 1870 a 1920. Ele foi inicialmente publicado em 1999 pelo Arquivo Nacional e contém um estudo sobre a biblioteca do Francisco Ramos Paes, que foi um imigrante português que se instalou no Rio de Janeiro no século XIX e se tornou um bibliófilo, né? Graças ao Arnaldo Guinle,
que arrematou num leilão a biblioteca do Francisco Ramos Paz, que faleceu em 1919, né? Essa biblioteca foi doada à Biblioteca Nacional, né? Era uma biblioteca imensa, com 11 mil volumes, que foram, portanto, preservados, né? Que é um destino bem diferente do que teve a biblioteca do Lima Barreto, sobre a qual eu vou falar um pouco hoje aqui também, né? Bom, o que acontece? O que era essa biblioteca do Lima Barreto e o que aconteceu com ela? O que a gente sabe sobre essa biblioteca do Lima Barreto, né? O que é possível saber sobre uma biblioteca que também não existe mais, né? E eu vou explicar isso. Bom, o que a gente sabe, né, sobre a biblioteca do Lima Barreto é que o Lima Barreto morava numa casa, né, suburbana, no bairro de Todos os Santos, né? Ele no quarto que ele habitava nessa casa, era um quarto no qual ele, enfim, a cama, né, compartilhava o espaço com as estantes da sua biblioteca particular, né, que reunia um pouco mais de 700 volumes, né? Então, o Lima Barreto tinha um espaço restrito dentro de casa para isso, e a gente sabe da existência dessa biblioteca porque, em 1917, ele resolveu fazer um inventário dos livros que ele possuía nessa biblioteca pessoal, né? Então, ele fez esse inventário. Ele não é um inventário muito detalhado, vou mostrar aqui para vocês, né, um pouco desse inventário já já. Ele é basicamente uma listagem dos livros que ele possuía àquela altura, né? Vale ressaltar que o Lima Barreto morreu 5 anos depois, e a gente não sabe com clareza se ele regularmente foi atualizando essa listagem ou não, né? Eu arrisco dizer que não, que ele fez isso em 1917 e não fez atualizações regulares, mas eu não posso afirmar isso com toda certeza, tá? Então, enfim, é importante considerar aí que a gente tem um intervalo de 5 anos entre a elaboração do documento e o falecimento do Lima Barreto, sobre o qual paira, né, uma dúvida sobre o que aconteceu com essa listagem, né? Mas, enfim, ela dá conta de algo que me parece extremamente importante, que são os livros que o Lima Barreto possuía, né? E isso, por si só, já me fascinou bastante, né? Porque isso remete, se não apenas quer dizer, se não ao inventário das leituras que ele fez, pelo menos seguramente, né, a um inventário dos interesses que ele tinha, né, e dos interesses que orientaram, né, a sua trajetória enquanto escritor, né? Já que a gente entende que aquilo que está numa biblioteca pessoal, particular, remete muito a esses interesses, né? A gente sabe que o que a gente tem como dentro, né, enfim, como uma biblioteca particular, não corresponde necessariamente a tudo que foi lido pelo seu proprietário, né? A gente sempre tem aqueles livros que a gente compra na expectativa de ler um dia e, de repente, isso acaba não acontecendo, né? Eu, a essa altura da vida, já começo a olhar para alguns livros e ter dúvidas se eu vou conseguir ler, né? Embora eu tenha adquirido esses livros, mas, de algum modo, eles refletem, portanto, esse universo, né, de temático, de interesses, enfim, de leituras, e também, de algum modo, remete à formação intelectual desse indivíduo, né? Então, esse inventário, ele me parece uma peça, né, documental da maior relevância sobre as concepções de mundo e de literatura, de arte, de cultura que o Lima Barreto acabou desenvolvendo, né? Bom, acontece que essa biblioteca ela não existe mais, fisicamente ela não existe mais, né? Ela é uma biblioteca que desapareceu, e desapareceu em que circunstâncias exatamente, né? Bom,
O que a gente sabe através dos seus biógrafos, né, a começar pelo Francisco de Assis Barbosa, que escreveu a primeira biografia, um historiador, né, que escreveu a primeira biografia do Lima Barreto, em 1953, é a data da primeira edição, se não me engano, e também, né, a Lilia Schwartz, que escreveu uma segunda grande biografia, né? Existem outros trabalhos de natureza biográfica, mas que não têm esse propósito de dar conta, né, da história, da trajetória de vida como um todo do Lima Barreto, que foi publicada, a biografia da Lília foi publicada em 2017. Né? Então, esses dois biógrafos, né, eles apontam para uma determinada circunstância em que essa biblioteca se perdeu, ou, né, que ela deixou de existir. Tá? O Lima Barreto faleceu em 1922, né? Faleceu em casa, segundo os registros que a gente tem, ele estava, né, dentro de casa, deitado na sua cama, enfim, inclusive lendo, né, abraçado a uma revista francesa que ele lia, né, regularmente, enfim. E ele, enfim, a família do Lima Barreto não era uma família de posses, né, uma família, enfim, uma boa situação financeira, mas o Lima Barreto acabou sendo sepultado no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de Botafogo, né? Que ele, inclusive, num texto teria disse isso, né? Que ele não gostaria de ser sepultado em Auma, né? Enfim, mas que ele tinha o desejo de ter um sepultamento em outro, né? Num cemitério, enfim, como o São João Batista, que é um cemitério, né, enfim, mais estruturado, enfim, né? Então, esse sepultamento ele acabou acontecendo no cemitério São João Batista, né? Foi quer dizer, o corpo do Lima Barreto cumpriu um trajeto, né, meio difícil na época, né? O corpo é transportado até a estação de trem mais próxima, né, embarcado num vagão de trem para a Central do Brasil, e de lá transportado, né, até o cemitério São João Batista, né, do centro do Rio até Botafogo. Bom, segundo esses biógrafos, né, consta que esse sepultamento teria sido, os custos dele teriam sido arcados por um amigo pessoal do Lima Barreto, o José Mariano Filho, né, que teria arcado com os custos desse sepultamento. E, algum tempo depois, a família, porque a família não teria condições, obviamente, de fazer esse sepultamento no São João Batista, então a família, algum tempo depois, teria, em retribuição, né, dado a biblioteca, né, os livros da biblioteca do Lima Barreto para o José Mariano Filho. Né? Bom, há 2 semanas atrás, eu estive num evento na Biblioteca Nacional, né, para, enfim, uma mesa redonda, em que se fez o lançamento do inventário do arquivo pessoal do Lima Barreto, um novo inventário que foi elaborado pela Biblioteca Nacional, e tive o prazer de compartilhar a mesa com a Beatriz Rezende, que também é uma outra grande pesquisadora, né, conhecedora e estudiosa do Lima Barreto, né, enfim. E nessa mesa, para minha, enfim, para uma certa surpresa, ela afirmou, né, e ela conviveu com Francisco de Assis Barbosa, enfim, teve uma relação mais próxima com esse primeiro biógrafo do Lima Barreto. E a Beatriz Rezende, eu dou o crédito aqui a ela, porque, enfim, né, estou me baseando no que ela falou, que não teria sido, a biblioteca não teria sido, né, dada em retribuição, né, pelo gesto do José Mariano Filho, teria sido doada para ele, mas que ela teria sido usada assim para pagar os custos do sepultamento, né, que não teria sido ou seja, que a família, como não tinha condições de fazer isso, ela usou os livros para fazer um pagamento pelo sepultamento. Né? Então, eu faço aqui esse registro, né, da fala da Beatriz Rezende, pelo tanto que eu reconheço, né, os trabalhos que ela desenvolveu,
né? Até fui checar de novo, né? Enfim, as biografias, para ver se eu não tinha me passado algo despercebido, né? Mas o fato é que, tendo sido uma doação para o José Mariano Filho, ou um pagamento, né? O que se sabe também é que esses livros foram parar numa espécie de uma edícula, num sítio, nos fundos de um sítio do José Mariano Filho, em Jacarepaguá, que no início dos anos 20 era a zona rural do Rio de Janeiro, portanto, uma região muito úmida, muito, né, arborizada, enfim, uma área rural do Rio de Janeiro, né, bem diferente do que se conhece hoje por Jacarepaguá, né? E os livros teriam permanecido lá, nessa edícula, né, por um longo tempo, ou seja, praticamente por cerca de 2 décadas, até que o Francisco de Assis Barbosa foi, então, começar a pesquisar, né, para a biografia que ele estava elaborando. E então ele foi atrás dos livros, na esperança de que esses livros estivessem lá, né, guardados com José Mariano Filho. Bom, até porque o Francisco de Assis Barbosa foi o responsável pela formação desse arquivo pessoal do Lima Barreto, que hoje está custodiado pela Biblioteca Nacional, né? Na divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional. Então, imagino que o Francisco de Assis Barbosa tinha expectativa de que poderia recolher também à Biblioteca Nacional esse acervo bibliográfico que pertenceu ao Lima Barreto, né? Entretanto, o que ele encontrou nesse sítio em Jacarepaguá foi uma biblioteca devorada por pragas, insetos, enfim, que se sabe que não sobreviveu um exemplar sequer desses livros, né? É claro que essa informação, ela num primeiro momento, para mim, ela soou desestimulante, né? Assim, poxa, então os livros se perderam, né? Os livros se perderam, mas sobreviveu o inventário que o próprio Lima Barreto fez da sua biblioteca pessoal, que ele chamou, né, que ele resolveu chamar de Limana, né? Então, por isso, né, a gente está falando aqui de uma biblioteca que não existe mais, mas que sobreviveu através do inventário elaborado pelo seu proprietário, o Lima Barreto. E é sobre quer dizer, uma peça importante dessa pesquisa, uma fonte importante para essa pesquisa é justamente esse inventário da biblioteca pessoal do Lima Barreto, tá? Então, nesse slide vocês veem aí a capa, né, desse novo inventário do arquivo pessoal do Lima Barreto, que foi lançado há 2 semanas atrás, nesse evento do qual eu tive a oportunidade de participar na Biblioteca Nacional. Tá? É um inventário que tem, enfim, que representa um ganho muito grande em relação ao que existia anteriormente, por algumas razões, né? Ele pode ser baixado diretamente do site da Biblioteca Nacional, gratuitamente, tá? Então, qualquer um pode baixar esse PDF para consultar. Não existe uma versão impressa dele, apenas uma versão digital, tá? Um outro ganho é que esse inventário ele é bem mais minucioso no resumo descritivo dos documentos. São 1.134 documentos, itens, né, documentais, descritos nesse inventário de forma bastante detalhada, o que, para o pesquisador, é uma mão na roda, né? Ou seja, adianta muito o trabalho da gente no sentido de selecionar o que a gente deseja ver, né? Deseja conhecer desse acervo. E, além disso, uma parte desse arquivo enfim, se eu não estiver enganado, mais de 200 documentos, desses documentos, estão digitalizados, né? Vem passando por um processo de digitalização. Então, toda vez que aparece um documento que já está digitalizado no inventário, há um link no inventário onde você clica e vai direto para o documento, o que é fantástico, né? O que também ajuda muito nas pesquisas.
ressaltando, né, não é todo o arquivo que está digitalizado, mas já há um número expressivo de correspondências, sobretudo, que estão digitalizadas. Não todas, uma parte, mas já há documentos digitalizados. Tá? Então, é um inventário bem importante, é um inventário que também indica, né, ou seja, o inventário do arquivo indica o inventário que o próprio Lima Barreto fez da sua biblioteca. Esse é um dos documentos que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Numa folha de rosto do inventário da Limana, da biblioteca, o próprio Lima Barreto escreveu, né? Este livro é destinado a inventariar as letras existentes da minha pequena biblioteca. O catálogo farei depois, por intermédio dele. Rio de Janeiro, neste lugar de Todos os Santos, em 1º de setembro de 1917, Afonso Henrique de Lima Barreto, está faltando um Dzinho aí, né? E uma nota, a coleção chama-se Limana. Né? Bom, muito rapidamente, só para mostrar esse documento para vocês, eu vou interromper aqui o slide e vou voltar lá, e vou passar, e vou mostrar agora o guia, tá? Quer dizer, perdão, o inventário, né? Não sei se já está aparecendo aí para vocês, tá? Bom, espero que sim. Agora tá. Beleza, obrigado, Cláudio. Bom, esse inventário, gente, ele é um caderno manuscrito, tá? Ele pode ser consultado fisicamente. Bom, eu suponho, né? Parece que a biblioteca está com uma política de os documentos que estão digitalizados, eles evitam disponibilizar para consulta pública, né, na presencial, tá? Mas eu já vi isso, enfim, já estive com esse documento, né? Inclusive, 2 semanas atrás, ele estava lá disponível para a gente examinar, né? Enfim, na divisão de manuscritos, tá? E é um caderno, tá? Eu vou passar aqui, não vou, enfim, né, me deter muito tempo nesse inventário, mas é um caderno em que ele escreveu de próprio punho inventário na capa, né? Tem aí uma fotografiazinha colada, né? No, logo em seguida. Esse trecho que eu acabei de compartilhar com vocês, que é a folha de rosto, em que ele diz que a biblioteca vai se chamar Limana e tal. E aqui dá para a gente ver o que é o inventário. Tá? Ele, numa coluna da esquerda, ele numerou em ordem sequencial cada volume, tá? E ele foi indicando o título em seguida, né? Então tem uma numeração sequencial. Bom, acima ele indicou lá, estante 1, primeira prateleira. E assim ele vai de prateleira em prateleira, estante por estante, indicando a ordem em que os livros estão localizados. E aqui, quer dizer, ele coloca o título apenas, título e autor, no máximo, título e autor. Não tem as notas tipográficas, tá? E ele diz qual é o tipo de encadernação. Né? Então, tem um encadernado, tem uma brochura, a maioria é encadernado, e ele vai anotando aqui em ordem sequencial. Tá? O título, o autor, enfim, né? E a numeração sequencial que ele fez. Tá? Como essa numeração... Bom, esse caderno tem 74 páginas, né? Ele cedeu, né, a Pachorró, a segunda prateleira, né, e ele prossegue, né, indicando autor e título, enfim. Ele se deu a pachorra de fazer essas anotações, e como esse inventário ele vai até o número 800, tá? Muita gente, durante muito tempo, repetiu que a Biblioteca do Lima Barreto tinha 800 volumes. Tá? Bom, eu vou interromper aqui, porque senão eu preciso voltar lá para os slides. Né? Deixa eu ver se eu fiz. Interrompi? Não, né? Não, peraí. Deixa eu voltar para os slides aqui. Então, durante muito tempo, se afirmou que teriam lá 800, né? 800 exemplares, 800 volumes, né?
nessa biblioteca. Bom, se o Lima Barreto se deu o trabalho de fazer esse inventário um por um dos seus volumes, eu me dei o trabalho de ler um por um, né, os itens do inventário, e cheguei à conclusão de que não tem 800 volumes. São 707. Eu passei um por um banco de dados, né, enfim, para ter uma visão completa do material, e cheguei à conclusão. E tem alguns saltos na numeração, né? Então, a gente tem, na verdade, 707 volumes. Claro que isso é um detalhe, né? Mas é um detalhe importante. Né? Tem alguns saltos nessa numeração que apontam para isso. Tá? Bom, então, como é que eu tenho conduzido, né, essa pesquisa sobre a Limana? Né? Eu, basicamente, estou procurando cruzar, né, ou cotejar diferentes tipos de documentos. Né? Se o que me interessa é explorar os significados dessa biblioteca através da listagem de livros que sobreviveu dela, eu tenho procurado, então, cotejar três tipos de documentos. Né? O próprio inventário, um outro tipo de documento que são os artigos, que eu estou chamando de artigos de crítica literária do Lima Barreto, que não são exatamente textos de crítica literária, né? Uma crítica literária profissionalizada, né? Enfim, como a gente vai ver surgir mais tarde. O Lima Barreto não foi um crítico literário, mas ele escrevia sobre o que ele lia. Essa é a questão que eu estou me permitindo chamar isso de crítica literária, porque ele procurava comentar o que ele lia, o que ele recebia de livros, o que ele mesmo escolhia ler. E esses comentários eles apareciam na forma de artigos para a imprensa, para diferentes periódicos, e também aparecia na troca de correspondência entre ele e outros escritores. Inclusive, algumas vezes, os próprios escritores que encaminhavam seus livros para o Lima Barreto, inclusive pedindo divulgação. Né? Ou seja, como o Lima Barreto estava muito presente na imprensa do Rio de Janeiro desse período, né? Enfim, já trabalhei com isso, né? Já fiz um levantamento amplo disso, e são quase 30 periódicos nos quais o Lima Barreto escreveu com bastante frequência, alguns deles com mais regularidades, outros menos, enfim. Então, ele usava esse espaço também para divulgar trabalhos, para comentar, para criticar. Né? Enfim, alguns desses livros eram efetivamente objeto de críticas, às vezes críticas, né, bem contundentes. Tá? Então, o que eu tenho procurado fazer é basicamente isso, é cruzar essas informações. É claro que isso, às vezes, abre outros caminhos de investigação, né, que eu sou obrigado a percorrer para entender, né, com quem que o Lima Barreto está conversando, de quem são esses autores que ele está apreciando nos seus textos, na sua correspondência, enfim. Mas, basicamente, eu estou procurando cruzar essas informações aí. Né? E é claro que eu não tenho a pretensão de dar conta de todo o conteúdo da biblioteca, enfim. O da crítica literária eu já tenho um bom levantamento feito, né, encaminhado, mas eu não vou dar conta de toda a Limana. Né? Assim, isso é trabalho para uma vida e eu já não tenho, né, tanto tempo pela frente. Então, eu vou quer dizer, eu acho que eu vou tentar ir até onde eu tiver pernas para caminhar. Né? E acho que, enfim, outros trabalhos virão nessa direção também. Tá? Então, eu reproduzi aí nesse slide uma carta do Lima Barreto, né? Enfim, final de uma carta. Né? Lima Barreto dá para ver aí também, né? E dá para ver lá no inventário. O Lima Barreto tem uma letra terrível, né? Tinha uma letra terrível, então assim, isso é uma dificuldade adicional para quem pesquisa, né? Os seus textos, os seus manuscritos, especialmente. Tá? Bom, então eu queria aqui um pouco, né, mostrar o que eu tenho feito, né, com
com esses procedimentos, enfim, dar uma pequena demonstração aqui do que eu tenho feito com esses procedimentos. Tá? E aí, a partir de agora, eu vou fazer aqui, né, a leitura, né, de alguma coisa que eu preparei aqui para compartilhar com vocês. Bom, corri o ano de 1922, quando veio a público um livro intitulado Fetiches e Fantoches. A capa está reproduzida aí nesse slide, né, um livro do Agripino Grieco, né, que foi um contemporâneo do Lima Barreto, morreu em 1973, né, enfim, viveu bem mais do que Lima Barreto, que faleceu precocemente aos 41 anos de idade, em 1922. Né? Bom, Agripino Grieco, né, foi um crítico literário, poeta, tradutor e jornalista, e também escrevia, naquele mesmo período, né, nesse período aí, por volta de 22, para O Jornal, um periódico dirigido por Renato de Toledo Lopes, que começou a circular no Rio de Janeiro em 1919. O exercício da crítica literária era, então, recorrente entre escritores naquele período e aparecia de formas variadas em jornais, revistas e livros, seja em crônicas ou como breves comentários sobre uma obra e seu autor, seja em textos mais longos contendo análise aprofundada e detalhada. O livro de Grieco, né, de Agripino Grieco, foi editado pela Livraria Schettino, situada no número 18 da Rua Sachê, no centro da capital federal. Nesta rua ficava também a redação do jornal Tribuna Liberal, dirigido por Carlos Delahaye, e que tinha como chefe de oficina o pai de Lima Barreto, João Henriques. A sede desse jornal, Tribuna Liberal, foi empastelada um ano após a proclamação da República, ocasião em que foi morto o seu revisor, de nome Romariz. A Rua Sachê foi também o endereço da Livraria Briguier, da Livraria Schettino, da Livraria Zélio Valverde e da editora Augusto Frederico Schmidt. Aquela que hoje é conhecida como Travessa do Ouvidor, né, a Rua Sachê hoje em dia é a Travessa do Ouvidor, situada num pequeno trecho, né, entre as ruas do Ouvidor e 7 de Setembro, teve, portanto, grande importância na vida editorial do Rio de Janeiro do início do século XX. A obra de Agripino Grieco, Feitiços e Fantoches, reúne ao todo 28 textos. Né? O que é esse livro aí? A editora havia sido criada no mesmo ano desse lançamento e prosperou de forma modesta sob a direção de Jean Lorenzo Schettino, mas encerrou suas atuidades poucos anos depois, em 1931, já sob o comando de seu filho Francisco Schettino, que foi um entusiasmado pela literatura, mas imprudente no campo comercial, segundo Lawrence Holloway. Além de Agripino Grieco, essa casa editorial publicou também História de João Crispim, de Enéas Ferraz, e 2 livros de Lima Barreto, a coletânea de contos Histórias e Sonhos e o romance Numa e a Ninfa, relançado após a primeira edição, que saiu pela Oficinas da Noite, né, do jornal à Noite, em 1915. Mas o que há de tão interessante em Fetiches e Fantoches, né, para eu estar aqui compartilhando com vocês? Um dos elementos que chama a atenção é o fato de que, em 3 dos seus 28 capítulos, um mesmo tema se repete. E esse tema chama-se Félix Pacheco. Tá? Entre 1909 e 1921, o político Félix Pacheco, né, que é objeto dos textos de Agripino Grieco, elegeu-se sucessivamente deputado federal pelo estado do Piauí, até ser eleito senador neste último ano, em 21. Né? Mas Félix Pacheco era também um literato, admirador da obra de Cruz e Souza, tornou-se poeta simbolista após cursar a Faculdade de Direito no Rio de Janeiro e frequentar os circuitos literários e boêmios da capital da República de fins do século XIX. Nestas rodas de convívio, distinguia-se entre jovens escritores
por atacar instituições culturais conservadoras, né, que julgava conservadoras, como a Academia Brasileira de Letras, recém-fundada, né, em 1897. Fundada em 1897. E dedicava-se especialmente à leitura de poetas franceses, como Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, entre outros. Foi também o primeiro tradutor de Baudelaire no país, no Brasil. Contudo, pouco tempo depois, em 1901, Félix Pacheco começaria a abandonar a postura combativa pela qual fora conhecido e causaria espanto entre os companheiros de Boemia ao encontrar emprego na redação do conservador Jornal do Comércio, então dirigido por José Carlos Rodrigues. Atuando inicialmente na seção de polícia, abandonou os arroubos febris da juventude e foi completamente absorvido pelo ambiente onde se introduziu, a redação do Jornal do Comércio. Né? Em 14 de agosto de 1913, Félix Pacheco tomou posse na Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 16, sucedendo Araripe Júlio. Foi recebido por Souza Bandeira, cujo discurso não deixou passar em branco, em tom jocoso, as críticas do jovem Félix Pacheco à instituição na qual ingressava naquele momento. Né? O Souza Bandeira não deixou passar barato. A eleição para a BL tinha muitos significados, dentre os quais destaca-se o reconhecimento literário entre os pares, posição almejada por vários escritores da época. Além da trajetória parlamentar, em novembro de 1922, tornou-se também ministro das Relações Exteriores, sob a presidência de Arthur Bernardi, já. E ainda no exercício deste cargo, em 1924, Félix Pacheco comprou o Jornal do Comércio, que passou a dirigir ao deixar o ministério em 1926. Portanto, os textos de Agripino Grieco sobre Félix Pacheco, cuja publicação data de 1922, referem-se ao momento que antecede sua ida para o Itamaraty, nome pelo qual se identifica a sede do Ministério das Relações Exteriores naquele momento, e anterior também e posterior ao momento em que ele era deputado, né, data, né, do período em que ele era deputado federal e se tornara senador pelo Piauí. Fetiches e fantoches servem, então, entre outras motivações, para desancar o então deputado, inicialmente por conta de uma proposta que apresentava a respeito de Rui Barbosa nos seguintes termos. O Agripino Greco escreve assim, num desses três textos, que se chama Gorjeta ao Homem do Pires. Tá? Diz o Greco, nesse texto, é possível elogiar-se Rui Barbosa sem a sabugice rastejante do senhor Félix Pacheco. É possível homenageá-lo de outra forma que não a de oferecer-lhe um irrisório aumento de ordenado. Só um espírito lacaio, uma alma que nasceu voltada à libré da subserviência, poderia irrogar um tal insulto ao grande mestre de ciências sociais. Né? Rui Barbosa, fecha aspas aí, né? Rui Barbosa havia sido derrotado por Epitácio Pessoa na eleição presidencial que se seguiu à morte de Rodrigues Alves em 1919. De qualquer modo, Rui continuará na vida política, se reelegendo senador em 1921. E, pelo que se observa, Félix Pacheco tinha a intenção de agraciar o renomado senador com um aumento de salário ou alguma gratificação extraordinária. Por esta razão, Agripino Grieco lhe dirige insultos vários pela sabugice rastejante, espírito lacaio e subserviência que soam como insulto àquele que o crítico identifica como mestre das ciências sociais. Num artigo bastante laudatório, após vários elogios a Rui Barbosa, as críticas a Félix Pacheco são reiteradas. Né? Prossegue o Agripino Grieco. É esse o homem nobremente desinteressado, o asceta de um claustro de livros, o beneditino do estudo, que o senhor Félix Pacheco pretende gorjetear à custa da nação. Parece-nos pouco distinto amoedar o ouro do talento. O que o nosso governo, sim, devia fazer, e sem perda de tempo,
era mandar publicar as obras completas do mestre. É preciso reunir em série os 200 volumes esparsos do maior dos nossos autores. Ele escreveu lá o Greco, né? Fecha aspas. Greco considera que a proposta de Pacheco seria o mesmo que oferecer gorjetas a Rui Barbosa, às custas da nação. Como se não bastassem as duras críticas apresentadas até aqui, o crítico volta à carga em outro capítulo intitulado Destroços de Falsas Famas, no qual, sob o pretexto de criticar a substituição do jurista Pedro Lessa por Félix Pacheco na Liga da Defesa Nacional, desenvolve uma ácida descrição das dinâmicas envolvidas no exercício da crítica literária. Tá? Peço atenção aqui. Né? Para desqualificar o substituto de Lessa, né, de Pedro Lessa, Agripino Greco afirma que, abre aspas, de nós para nós, achamos que, dos requisitos apresentados pelo grande jurista, ele, Félix, só apresenta um: usar óculos. Fecha aspas. E prossegue observando que o senador, pelo Piauí, conseguiu iludir muita gente. Abre aspas de novo. Iludiu os letrados, dando-lhes a impressão de ser, amíngua de altos dotes intelectuais, um homem de sólido caráter. E iludiu os ignorantes, dando-lhes a impressão de ser, malgrado os seus arranjos de político acomodatício, um poeta de raro talento. Fecha aspas. Acusando-o de ser um mordomo do diretor do Jornal do Comércio, chame-se este Carlos Rodrigues ou Ferreira Botelho, ataca-o por sua vocação para áulico, que foi de caixeiro de vassoura da reportagem, como ele chama, né, a interessado da firma, com larga porcentagem nos lucros líquidos. Ou seja, abre aspas, né, de novo Agripino Greco, é uma velha gaiteira com visagens de beata, um hábil viver travestido de Catão. É um fidalgote da camarilha de Versalhes, querendo fingir de puritano acrômio. Fecha aspas. O texto prossegue denegrindo a poesia de Pacheco, afirmando que os maiores elogios que recebe são provenientes de seus auxiliares e têm sido estampados no próprio Jornal do Comércio. E Pacheco, Félix Pacheco, por sua vez, elogia os seus elogiadores, num comentário que enseja a denúncia sobre como funciona, em sua opinião, a crítica literária. Abre aspas. É bem a panela literária, o cenáculo de iniciados, a parceria do elogio mútuo, parceria em que os bonzos se incensam uns aos outros, cheios de volúpia. E desenvolve, fecha aspas, né? E desenvolve detalhada descrição de como funciona esse tipo de crítica literária e jornalismo da época, né? Esse tipo de estratégia do eu te elogio e você me elogia, né? Diz lá o texto, esse outro texto do Greco, né? Dentro do jornalismo, propriamente dito, ninguém sabe em que consiste a obra do senhor Félix Pacheco. Toda a sua glória nesse terreno é construída sobre vagas possibilidades, sobre pontos de interrogação. Será ele o autor da vária de sensação do jornal de hoje? Da escrita de ontem aos romances do Tolstói, do substancioso estudo de anteontem a propósito da abordagem dos terrenos agrícolas? Pergunta, né? Exibicionista doentio sob a capa de cidadão modestíssimo, mete-se em tudo quanto é sociedade. Né? Ele está se referindo ao Félix Pacheco. Mete-se em tudo quanto é sociedade. Comitê ou bando precatório. Para ser fotografado, apontado a dedo pela turba admirativa, adjetivado pelos colegas de imprensa. Nem o senhor Miguel Calmon o desbanca no gênero. Mestre Félix faz parte de todas as ligas contra a seca, contra o alcoolismo, contra a tuberculose, contra o bicho de pé e contra o espirro. Possui instinto gregário. É dos que nasceram para formar multidão. Fecha aspas. Agripino Greco questiona, neste comentário, os méritos literários de Félix Pacheco, sugerindo que o seu reconhecimento entre os pares foi conquistado nas redes de sociabilidade através das quais articulou a sua notoriedade. Sendo irônico e sarcástico, o crítico ressalta sua propensão a meter-se em iniciativas coletivas de todo tipo,
revelando um pretenso instinto gregário, né? Ou um empenho desmesurado em amealhar para si algo que se aproxima do que Pierre Bourdieu talvez chamaria de capital social. A abordagem do sociólogo francês nos permite compreender a construção de carreiras literárias para além do mítico gênio criador dotado de características excepcionais inatas. Para isto, é preciso situar uma obra individual ou a obra de um autor específico no interior do campo ideológico de que faz parte, bem como estabelecer as relações entre a posição deste corpus neste campo e a posição no campo intelectual do grupo de agentes que o produziu, né? Como diz o Bourdieu. Ou, avançando ainda mais na explicação de Bourdieu, abre aspas, né, Bourdieu, em outros termos, é necessário determinar previamente as funções de que se reveste este corpus, né, essa obra, esses textos, enfim, no sistema das relações de concorrência e de conflito entre grupos situados em posições diferentes no interior de um campo intelectual que, por sua vez, também ocupa uma dada posição no campo de poder, do poder. Fecha aspas. Portanto, Agripino Greco denuncia as estratégias empregadas, neste caso, para viabilizar uma carreira política e literária, desvendando as engrenagens que regem o funcionamento do jornalismo e da crítica literária. Estratégias que consistem basicamente em meter-se em tudo quanto é sociedade, como ele disse, né? Comitê ou bando precatório, para ser fotografado, apontado a dedo pela turba admirativa, adjetivado pelos colegas da imprensa, ou seja, tornar-se uma espécie de celebridade por meio de sua inserção em associações que lhe permitissem adquirir visibilidade junto ao público em geral, né? Bom, trata-se essa estratégia, né, esse procedimento, trata-se de algo que também se vê descrito numa carta que eu consultei agora há poucos dias, né, quando estive no Rio, de Pedro Cúrio de Carvalho, dirigida a Lima Barreto, em 12 de março de 1914. Na correspondência, que está disponível para consulta somente na divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional, porque não está nem digitalizada, nem publicada, né? Tem um livro que reúne algumas correspondências do Lima Barreto. Então, na correspondência, Pedro Cúrio de Carvalho parabeniza Lima Barreto pelas vitórias conquistadas, abre aspas, nas nossas letras. Hoje em dia, diz o Pedro, né, Pedro Cúrio de Carvalho, hoje em dia quase que monopolizadas nas mãos de uns pedantocratas, segundo ele, né? A tua vitória, prossegue ele, é dupla. Uma pelo valor da obra e outra por ter conseguido romper o freio da Liga dos Elogios Mútuos, né? Então, isso está nessa carta que está reproduzida aí, que eu fotografei recentemente na Biblioteca Nacional, no arquivo lá do Lima Barreto, né? Bom, Fetiches e Fantoches apresenta ainda um terceiro capítulo de pura troça contra Félix Pacheco. Com o sugestivo título Há Mortos que é Preciso Matar, o texto refere-se a um necrológio que o piauiense teria escrito sobre Paulo Barreto, falecido em 23 de junho de 1921, classificado por Agripino Greco como um exemplo de psicopatia macabra. Greco expressa insatisfação com um necrológio versificado dedicado a João do Rio, nome pelo qual era conhecido Paulo Barreto. O artigo reproduz, então, versos de Félix Pacheco e comentários jocosos sobre os mesmos, também em forma de verso, como se vários literatos desancassem os escritos de Félix Pacheco. Definitivamente, Greco via em Félix Pacheco, objeto desses três textos, um personagem da cena literária que, se não estava morto, era preciso matar, nem que fosse pela ridicularização. Porém, houve quem discordasse dessas críticas endereçadas a Félix Pacheco. Fetiches e Fantoches foi contemplado com comentários de Lima Barreto em texto publicado na revista Careta.
na Careta em 2 de setembro de 22. Né? Ele intitulou esse artigo com o mesmo título do livro do Agripino. Né? Repreendendo o amigo Grieco, Lima Barreto, né, pelo pequeno defeito quando faz o exame e crítica de certos vultos da nossa atividade intelectual, teria escrito Lima Barreto, o crítico, Lima Barreto, né, justifica o seu descontentamento com o Grieco. Escreveu o Lima Barreto nesse artigo que está aí reproduzido aí no canto. Um pequeno artigo, bem pequeno, né? Um comentário quase. Não é do senhor Félix Pacheco, senador e redator-chefe do Jornal do Comércio, de quem falo. É do Félix, protetor dos escritores desprezíveis ou desprezados, a quem me refiro, e de quem só tenho recebido homenagens. E, como eu, muitos outros da minha têmpera. Se o senhor Agripino tivesse mais meditado, havia de ver que um homem como Félix é uma necessidade na nossa literatura. Ele vê longe e largo, escreveu Lima Barreto. Independentemente das qualidades estéticas, literárias e intelectuais de Félix Pacheco, que não pretendo discutir nesse momento, né, convém considerar as relações que Lima Barreto estabeleceu com ele, né, com Félix Pacheco, ao longo de sua trajetória de vida. Trata-se de uma amizade com um tamanho grau de intimidade e confiança que lhe permitiu, por exemplo, sentir-se suficientemente à vontade para pedir, através de uma carta, que intercedesse a favor de uma promoção para o seu irmão. Nessa carta, o Lima Barreto escreve assim: dito isto, ao Félix Pacheco, dito isto, eu te pedia muito um grande favor. Informa-me, meu irmão Carlindo de Lima Barreto, guarda civil de segunda classe. Sim, o irmão do Lima Barreto era um guarda civil. Que tu és recomendação poderosa para o chefe de polícia. Félix Pacheco era um político, não um deputado. Caso não te constranja de qualquer forma, rogava-te que o recomendasses ao Aurelino, para ser ele promovido à primeira classe, né? Garanto-te que ele, Carlindo, meu irmão, né, não é como eu, em coisa alguma. É disciplinado, etc., etc., escreveu Lima Barreto. Apesar das recorrentes e enfáticas defesas que Lima Barreto fez dos princípios republicanos, combatendo as práticas de favorecimento pessoal tão costumeiras naquele período, isto não inibiu o seu empenho em pedir a recomendação poderosa de Félix Pacheco junto ao temido chefe de polícia Aurelino Leal, no sentido de obter a promoção de segunda para a primeira classe do guarda civil Carlindo, seu irmão. Certamente, as modestas condições de vida da família, que habitava uma casa no subúrbio carioca, no bairro de Todos os Santos, tiveram um peso significativo nesta iniciativa, demovendo eventual constrangimento de sua parte para fazer o pedido. Este episódio sugere também que, guardasse ou não ressentimentos em relação ao irmão, Lima Barreto não hesitou em apelar pelo seu favorecimento junto ao amigo deputado. Afinal, Carlindo foi o responsável pela sua traumática condução forçada ao hospício pelas mãos da polícia por ocasião de sua primeira internação em 1914. Francisco de Assis Barbosa descreve o episódio com detalhes, baseado em depoimento de Carlindo e anotações constantes do livro de observações do Hospício Nacional de Alienados. Segundo o biógrafo, o escritor não perdoaria jamais ao irmão por tê-lo recolhido ao hospício pela mão da polícia, como indigente. Nem esqueceria a viagem tenebrosa dentro do carro forte de Guaratiba à Praia Vermelha, 2 pontos extremos da cidade. O quadro de seguidas alucinações decorrentes da ingestão excessiva de álcool fez com que a família levasse Lima Barreto para passar uns tempos na casa de um tio em Guaratiba. Como seu estado se agravou, Carlindo acionou a polícia para promover a internação forçada do irmão, recriada posteriormente no plano ficcional, num conto extraordinário intitulado Como o Homem Chegou, que foi, inclusive, publicado junto na primeira edição do Triste Fim de Policarpo Quaresma, em 1915, né, esse conto, e depois reeditado várias vezes.
Aliás, a amizade de Lima Barreto não se restringia a Félix Pacheco. Incluía também seu irmão do Félix Pacheco, João Luiz Ferreira, que conheceu cursando engenharia na Escola Politécnica. Prova inequívoca da relação entre ambos é o fato de ter dedicado a ele, João Luiz, a primeira edição do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado em 1915. Esse romance foi dedicado ao João Luiz Ferreira. Além disso, quando estava próximo de completar 40 anos, o escritor carioca encontrava-se de tal modo abatido pela embriaguez frequente que, segundo descreve o Francisco de Assis Barbosa, nos cafés e nas livrarias, antigos colegas da Escola Politécnica, medíocres inteligências, feitos então personagens importantes, evitavam-lhe o contato, ou seja, viam Lima Barreto lá no bar e evitavam falar com ele. Tanto o Francisco de Assis Barbosa quanto a Lília Schwartz tratam dessa situação. Foi nessa época que, ao ser eleito governador do Piauí, João Luiz Ferreira pretendeu convidar, ou teria convidado Lima Barreto a ocupar o cargo de diretor da imprensa oficial do estado do Piauí. Segundo Barbosa, o escritor deu uma desculpa, alegando que o Piauí era muito longe, receoso também de que a iniciativa fosse um gesto de piedade que deveria ser repelido. De qualquer maneira, não seria capaz, Lima Barreto, não seria capaz de morar em outra cidade senão Rio de Janeiro, ou de deixar o pai velho e doente que precisava do seu arrimo, segundo descreve o Francisco de Assis Barbosa. Bom, parece fora de questão que não se pode desconsiderar as relações entre o crítico, Lima Barreto, e o objeto da crítica, Félix Pacheco, na análise da reação ao texto de Agripino Grieco, ou aos textos de Agripino Grieco. Mas o crítico, Lima Barreto, usa o espaço da conceituada revista Careta para defender o amigo e poeta piauiense, invocando também argumentos metodológicos que vai buscar nas leituras francesas tão presentes no seu cotidiano e na sua formação. Defende que é preciso observar um ensinamento básico de Saint-Beuve, que sempre procurava saber qual tinha sido a educação primeira de um escritor a ser analisado. Diz lá, escreveu lá o Lima Barreto. Isso é indispensável para aquilatar um autor. Nunca me despedi dessa lição do mestre das Causeries de Landy. No meu amigo Grieco se manifesta esse pequeno defeito, quando faz o exame e a crítica de certos vultos da nossa atividade intelectual. Um exemplo que cito com amargor é a análise do senhor Félix Pacheco, que o Agripino fez. Fecha aspas. E qual tinha sido a educação primeira de Félix Pacheco, por exemplo? Ele teve uma sólida formação escolar, fazendo os estudos primários no Colégio Karnak, em Teresina, sendo em seguida matriculado no Colégio Militar do Rio de Janeiro ao completar 12 anos de idade. Mais tarde, ingressou na Faculdade de Direito e passou a frequentar os círculos literários da capital federal em fins do século XIX. Ou seja, de algum modo, Lima Barreto respaldava-se nessa formação educacional como algo relevante a ser considerado na produção literária que o piauiense viria a desenvolver. Charles Saint-Beuve foi citado algumas vezes por Lima Barreto ao comentar os livros que recebia. A lição de como fazer crítica literária, o escritor carioca foi buscar na extensa atividade desempenhada pelo crítico francês, inicialmente nas páginas do jornal Constitutionnel. Desde que chegou a Paris, Saint-Beuve, em setembro de 1849, foi convidado por Véron, diretor desse periódico, a ocupar algumas de suas colunas a cada edição de segunda-feira, daí o título da sessão. Diante de um variado público de milhares de leitores, aceitava o desafio de tratar de literatura e crítica. Embora Saint-Beuve
não constasse entre os livros que integravam o inventário da Biblioteca Particular de Lima Barreto, o que nos leva a supor que foi lido por empréstimo em biblioteca pública como a Nacional ou de algum colega, vale observar que a sua coleção de livros, apelidada de Limana, era majoritariamente constituída de obras no idioma francês. E vale considerar também que alguns dos volumes que constam da Limana são chamados de... são reuniões de recortes de jornal. Lima Barreto lia textos de jornais e revistas franceses, recortava, franceses e brasileiros, recortava e colecionava, e depois encadernava. Isso está lá no inventário da Limana, né? Então, dos 707 volumes, né, que existiam na Limana, 430 eram publicações francesas. São recorrentes as referências que o literato carioca faz a autores franceses que lhe serviram de base para formular uma concepção de literatura, bem como para avaliar e classificar a produção literária que chegava às suas mãos e era objeto de análise crítica e comentários. Dentre essas referências, além de Saint-Beuve, destaca-se Taine, né? Hippolyte Adolphe Taine, Fernand Brunetière e Jean-Marie Guyot, cujos livros constam da referida biblioteca, né? Segundo seu inventário. Nota-se, portanto, um esforço de Lima Barreto no sentido de desnaturalizar a literatura, evitando uma visão romântica do seu exercício. Fica evidente seu empenho em abordar o ofício de escritor sob uma perspectiva crítica, fomentada a partir de leituras francesas que realizava habitualmente. Tal como Silvio Romero, que procurou desenvolver um método de análise para a sua atividade de crítico literário, Lima Barreto também foi fortemente influenciado por Taine. A lista dos livros existentes na biblioteca particular do escritor documenta, se não a leitura, pelo menos o seu vivo interesse pelo filósofo, historiador e crítico francês. Constavam nas suas estantes pelo menos 6 títulos de autoria de Taine. Algumas dessas obras apontam o procedimento no qual possivelmente Lima Barreto buscava respaldo para examinar muitos dos livros que recebia e procurava comentar. Explicar a literatura não só, né, qual era o procedimento, explicar a literatura não só na sua dimensão estética, mas também considerando fatores externos, como o meio, o contexto e o tempo histórico em que se verifica a produção literária. Contudo, é preciso situar a adoção desse tipo de procedimento no contexto histórico do Brasil, da época no Brasil. Herdeiro da geração de 1870, Lima Barreto não buscou se estabelecer na cena literária carioca como crítico. Tudo indica que foi a força das circunstâncias que o levou a emitir julgamentos e avaliações sobre literatura e livros em geral, que chegavam às suas mãos ofertados por autores em busca de ter suas obras comentadas nos jornais e revistas nos quais o escritor publicava regularmente. Recebia livros, né, às pencas, daqui e de acolá, escreveu Lima Barreto. O meu desejo era dar notícia deles, quer fosse nesta ou naquela revista, mas também o meu intuito era noticiá-los honestamente, isto é, depois de tê-los lido e refletido sobre o que dizem. Infelizmente, não posso fazer isso com a presteza que a ansiedade dos autores pedem, fecha aspas. E complementa, de novo, Lima Barreto. Entretanto, os livros chovem sobre mim, coisa que muito me honra, mas com a qual me vejo atrapalhado, devido à falta de método na minha vida. Fecha aspas. Por isso, é mais apropriado supor que estamos diante de alguém que procurou minimamente articular certo grau de coerência nas análises literárias que empreendia, exercendo uma espécie de esboço de crítica ao invés de apenas improvisar neste ofício. E, ao fazê-lo, não era propriamente original, já que é possível perceber aproximações
com a história desta atividade naquele período. Embora Silvio Romero tenha sido um marco na formulação de um método para os estudos literários ainda no final do século XIX, segundo Antônio Arnone Prado, antes mesmo dele, Capistrano de Abreu teria sugerido duas formas possíveis de abordagem de uma obra. Uma que contemplasse o produto da criação literária em si, outra voltada para o processo de formação da obra, baseado na definição do estado psíquico e social que o determinava. Colocando-se contra uma perspectiva determinista na crítica do seu tempo, Capistrano teria suscitado também uma repulsa ostensiva à velha retórica do estilo e do bom gosto, né? Definir o que era bom, o que era ruim, enfim. E como se voltou para o campo dos estudos históricos, né, o Capistrano deixou a Silvio Romero a enorme tarefa de disciplinar o caos que então imperava no pensamento e na crítica, no âmbito do movimento intelectual da Escola de Recife, né? José Veríssimo, embora fosse um dos principais desafetos de Silvio Romero e discordasse de suas ideias, né, conta o Antônio Arnone Prado, José Veríssimo foi o primeiro a refletir sobre elas de um modo sereno e objetivo, né, sobre o método de Silvio Romero. Foi o primeiro, por exemplo, a atribuir validade aos esforços ordenadores de Silvio Romero à desorganização dos critérios e dos princípios teóricos em discussão. Longe das igrejinhas e dos conventículos, empenhos metodológicos como os de Silvio Romero representavam, para José Veríssimo, uma forma positiva de fazer frente à limitação teórica dos velhos princípios que, naquele momento, só faziam agravar o nosso atraso no terreno dos estudos literários, né? Escreveu o Arnone Prado. Bom, Veríssimo, inclusive, identificou uma certa hermenêutica romeriana, que foi legada aos críticos que viriam depois e cujos princípios se pode perceber, por exemplo, nas abordagens de Lima Barreto. E coube a Antônio Cândido desenvolver um estudo detalhado sobre o pensamento crítico de Silvio Romero, né? O Cândido tem um livro sobre isso, no qual a literatura era produto não só do meio físico e da raça, mas também das condições histórico-sociais. Sem escamotear a questão da raça e definindo o fator étnico como elemento-chave na interpretação da cultura, Romero amplia os contornos do seu método para novas direções, acrescentando ao seu critério científico da história um interesse cada vez maior pela ação combinada da natureza e do homem. A maior consequência desse critério para a crítica de Silvio Romero, no estudo da literatura, segundo Arnone Prado, foi a substituição do funcionalismo de Taine por um pragmatismo crítico que sobrepõe à representatividade do escritor o critério da sua utilidade coletiva. Não que Silvio Romero tenha deixado de ser um tainiano. Isso jamais aconteceu. O que ocorre é que agora, como mostra Antônio Cândido, ele amplia as metas do estudo biográfico das personalidades, concebido por Edmund Scherer, para aplicá-las mais concretamente, como nexo causal, ao estudo dos fatos e das considerações gerais, né? Fecha aqui o Arnone Prado. Lima Barreto também foi um tainiano interessado em estabelecer nexos entre a biografia dos autores e os fatos dos respectivos contextos em que viviam. Não foi tão fundo quanto Romero na tentativa de explicar o problema da criação literária, mas é possível estabelecer aproximações entre os seus procedimentos de análise, especialmente no que diz respeito ao que Antônio Cândido chamou de materialismo mitigado, empregado pelo crítico sergipano. Bom, vamos ver só um exemplo rápido, né? Que eu já estou falando demais aqui, em relação a um livro intitulado História de João Crispim, do Enéas Ferraz. Bom, a crítica exercida por Lima Barreto algumas vezes contemplava escritores estreantes, como Enéas Ferraz, um paulistano nascido em 1896, que, muito jovem, mudou-se para o Rio de Janeiro e tornou-se seu amigo. Nota-se, né, que Lima Barreto constrói uma
larga rede de relações. Né? Depois de aprovado em concurso para auxiliar de consulado no Ministério das Relações Exteriores, em 1918, Enéas Ferraz passaria uma temporada na Inglaterra, de onde escreveu carta para Lima Barreto, tratando, entre outros assuntos, do seguinte: diz um trecho dessa carta. Eu também, meu querido Lima Barreto, acabo de concluir o meu primeiro romance. Digo primeiro porque 3 eu já deitei ao fogo, o bendito fogo que destrói as belezas e as sandices da humanidade. O meu trabalho intitula-se História de João Crispim. E agora, toda a minha dúvida é para conseguir editá-lo. Onde é que eu vou buscar dinheiro? Tu sabes, meu velho, que o que eu ganho é apenas suficiente para o pão de cada dia, principalmente hoje que estou casado. Mande-me, pois, a este respeito, alguns conselhos de literato experiente como tu és. Interessante como ele trata, né, o Lima Barreto. E outra coisa, se antes de voltar ao Brasil, daqui a 2 ou 3 anos mais, João Crispim estiver aí em circulação por uma dessas boas saídas do destino, corra-lhe as páginas e escreva para algum pasquim uma de suas brilhantes críticas. E isto, note bem, meu velho, sem sacrificar o teu ponto de vista e opiniões. Dentro das batalhas intelectuais, eu aceito tudo. O ataque, a ironia que escracha, os ensinamentos, a condenação, uma vez que haja o espírito de justiça. Como te considero um dos primeiros romancistas cariocas do dia, o que escreveres a respeito de João Crispim ser-me-á de máxima importância. Entretanto, estou muito desanimado com a ideia de conseguir dinheiro para o meu João. Escreve John, né, em inglês. Fecha aspas. Cerca de um mês depois, Lima Barreto respondeu a Enéas Ferraz, apresentando solução para a questão da publicação do romance. Na ocasião, o missivista encontrava-se no interior de São Paulo, em Mirassol, uma das raras vezes em que deixou a cidade em que vivia. Estava hospedado na casa de Ranulfo Prata, um jovem médico admirador da sua obra, que não quer, diz o Lima Barreto, não quer que eu beba. Escreveu na carta: ora, Ferraz, não quer que eu beba. Tu sabes bem, aqui nós somos levados à bebida. Eu sou só e tímido, e bobo e idiota, e selvagem e doente de imaginação. É preciso um derivativo, e esse derivativo é, né, a bebida, escreveu Lima Barreto. A carta evidencia o grau de intimidade entre ambos, dadas as confidências sobre mais um de seus embates com o alcoolismo, bem como sobre detalhes a respeito da viagem ao interior paulista, onde chegou depois de uma viagem de 3 dias, né, de 3 ou 4... uma viagem por 3 ou 4 estradas de ferro que durou cerca de 30 horas. Além da demora e da distância, havia também o desconforto. O Lima Barreto escreveu: imagine tu que essa viagem tão penosa só me aborreceu, porque senti no olhar dos politicões, dos doutores e aventureiros que foram meus companheiros, desprezo e desdém por mim. Talvez seja maluquice, escreveu o Lima Barreto. Mas talvez o Lima Barreto tenha se sentido incomodado com os olhares preconceituosos que eram dirigidos a um homem negro como ele. E a carta não se encerra antes de tratar da publicação almejada por Ferraz. Qual é a solução que o Lima Barreto, qual é o encaminhamento que o Lima Barreto dá para a intenção do desejo do Enéas Ferraz de publicar o seu livro, né? Quanto à edição do teu livro, ele botou lá PS, quanto à edição do teu livro, vamos fazer esse trato. Eu tenho um compadre que é quase dono de uma tipografia. A edição de um milheiro, edição modesta, não pode passar de R$ 1.500.000. Tu arranjas R$ 500.000, eu entrego-os ao compadre e fico fiador do resto, o qual tu pagarás aos poucos com a venda do livro e como puderes. Hás de rir-te que eu fique fiador, pois o Rio é tão nobre cidade que eu, tu bem conheces, posso ser fiador de muita coisa. Manda o calhamaço, né? Fecha aspas aí. Ou seja, o Lima Barreto que, né, mal conseguia se sustentar, ousa, né, financiar, de certa forma, a publicação. Mesmo convivendo com permanentes dificuldades financeiras, surpreende que tenha se disposto a assumir mais um compromisso dessa ordem para viabilizar a publicação do romance em questão.
O livro acabou sendo editado pela Livraria Esquitino, que também tinha Lima Barreto entre seus autores, e foi objeto de uma crítica publicada no jornal O País, apontando que, abre aspas, apesar de umas ousadias fáceis que a sua mocidade desculpa, é obra de mérito que merece ser lida, né? Escreveu Lima Barreto aí no País. O romance descreve a história de um jornalista negro e alcoólatra que dá título à publicação. O crítico vê originalidade no romance, afirmando que nunca um romancista teria se dedicado a um temperamento como esse, tão comum no Rio de Janeiro daquele tempo, na sua opinião. Difícil não considerar também o quanto Lima Barreto se identificou com João Crispim, a despeito dos méritos que a obra tivesse ou não. E sobre o protagonista, Lima ainda observa: é um caso de moléstia da cor, como qualifica Silvio Romero, tratando de Tito Livio de Castro, no prefácio que escreveu para A Mulher e a Sociogenia desse malogrado escritor, né, disse o Lima Barreto, escreveu Lima Barreto. Vale mencionar que o referido livro de Tito Livio de Castro constava da Limana. Eu tenho feito esse exercício, né, de tudo que Lima Barreto menciona, eu vou lá ver se está na biblioteca, e, enfim, o que mais ele disse sobre isso. Por fim, comenta ainda que Crispim morre atropelado durante o Carnaval e é sepultado como indigente, numa cena que é, aliás, uma das mais belas do livro, considera Lima Barreto. Para Lima, Enéas não era mais uma promessa, pois tinha comprovado a sua vocação e talento. Tá? Bom, concluindo, né, caminhando aí para concluir, eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas, enfim, falta pouco. Uns 15 minutos. Tá bom. Ao examinar alguns dos textos em que Lima Barreto exerce o ofício da crítica literária, bem como correspondências e diálogos em torno desta atividade, descortina-se uma possibilidade de compreensão mais aprofundada e ainda pouco explorada da sua concepção de literatura. Habitualmente reconhecido pela autoria de romances, contos e crônicas, a faceta do crítico não lhe é atribuída, mas é fato que ele se lançou à crítica em dezenas de textos publicados na imprensa. Numa dessas ocasiões, comentava sobre esta atividade específica. Abre aspas. Os que nos cercam são sempre suspeitos. Ou são amigos e veem em tudo que é nosso coisa boa, ou são inimigos e dizem que o que nós fazemos não presta, porque andamos com uma roupa sovada e o colarinho sujo, embora nunca tentássemos namorar uma parenta qualquer deles. Fecha aspas. Incomodado com a possibilidade de ver a crítica sucumbir ao plano das relações pessoais, restringindo avaliações à superficialidade das coisas boas e ruins, Lima Barreto procurou esboçar critérios para além do juízo estético rasteiro e das amizades ou inimizades do literato. A poesia, escreveu ele, a poesia, nesse texto, né, que foi publicado no ABC, a poesia, a arte, é uma instituição social. Ela surge da sociedade para a sociedade. O poeta, seja rico ou pobre, feliz ou infeliz, o seu primeiro dever é comunicar-se com os outros e dizer-lhes a que vem e para o que vem. E não é possível fazer tal coisa sem publicar-se e não é possível imprimir-se sem transigir. Fecha aspas. Tomar a literatura como instituição social, em que a sociedade está refletida, ao mesmo tempo em que se dirige a ela, considerando a condição social de origem do autor, pode até não ser exatamente um materialismo mitigado, né? Como menciona o Arnone Prado, a exemplo do que Antônio Arnone Prado, né, enxergou no método de Silvio Romero. Mas não deixa de expressar com clareza a tese de que a literatura, para Lima Barreto, guarda certa materialidade, expressa na forma que adquire para se comunicar e chegar ao leitor. Mesmo oscilando entre o juízo fortemente comprometido pelas relações pessoais, como fica evidente na querela com o Agripino Grieco em torno de Félix Pacheco, por exemplo, e a busca de critérios e parâmetros comprometidos com uma análise
que levassem em consideração o modo como concebe a literatura, dialeticamente situada entre a forma e o conteúdo, o texto e o contexto, Lima Barreto aventurou-se pela crítica literária. Premido pela farta oferta de exemplares que lhe eram enviados pelos próprios autores e respaldado pela numerosa biblioteca que constituiu, procurou articular alguns procedimentos, esboçar talvez algum método. Eu espero ter compartilhado aqui com vocês, fazendo desse gênero mais uma modalidade de escrita que exercitou. Para concluir, quero me juntar aqui a Alexandre Rosa e reproduzir os argumentos que ele apresentou num artigo recente para o portal A Terra é Redonda, intitulado Lima Barreto, um traço que a legenda deturpou, publicado em 9 de fevereiro de 2023. Alexandre Rosa recuperou uma história contada na revista Careta em 21 de março de 1953, portanto, pouco mais de 30 anos depois da morte do Lima Barreto, sob o título Coisas do Lima. É uma história que diz muito sobre o modo como nos habituamos a enxergar Lima Barreto e sobre o quanto isso precisa mudar, considerando as redes de relações que o literato carioca estabeleceu ao longo de sua vida. Relações que se pode entrever também a partir de sua biblioteca particular, dos seus textos de crítica literária e de suas correspondências. Nesse sentido, peço licença aqui para concluir com a leitura do trecho final desse artigo primoroso do Alexandre Rosa, no A Terra é Redonda, em que ele escreve o seguinte, né, são as últimas palavras dele nesse artigo. Viera Lima Barreto, ele conta, ele reproduz resume essa história que é contada aí na careta, no alto dessa página que vocês estão vendo. Não está assinado, né? Enfim, mas é uma história que é contada aí. Que história era essa? Viera Lima Barreto de Todos os Santos e se abancaram num botequim perto da Avenida Central, com alguns amigos. Como lhe doíam os pés, pediu a um destes, o Bandeira de Gouveia, que, com um bilhete recibo, fosse cobrar 50 mil réis de artigos seus em O País. Né? Coisa comum. Escrevia e buscava remuneração pelo que escrevia para a imprensa. O amigo queixou-se de que estava com um pé num chinelo e com um sapato furado. Não poderia ir, assim, ao centro da cidade. Lima cortou o nó górdio, tirou seus próprios sapatos, que o outro logo calçou, e ali ficou, só de meias, à espera da volta do emissário. À meia-noite, este ainda não tinha voltado. O botequineiro pôs a todos na rua. E Lima Barreto ainda ali estaria à espera do dinheiro e dos sapatos, se não houvesse tomado o partido de voltar de meias para casa. Dias depois, estava ele, Lima Barreto, numa roda, quando passa o Bandeira de Gouveia. Olá, Lima! Olá, Bandeira! Não havia rancor na sua voz. Os amigos, porém, indignaram-se. Pois você ainda fala com um tratante desses, depois do proceder indigno que teve para com você? E o Lima, indulgente, talvez irônico, respondeu: ora essa, pois acham vocês que devo perder um amigo por causa de uns níqueis e de um par de sapatos? Quer sejam histórias, quer sejam fatos e causos realmente ocorridos, quando pesquisamos a vida de Lima Barreto a partir do ponto de vista de seus amigos e daqueles que com ele conviveram, encontramos uma emanação de sua personalidade diferente, diria até contrária, àquela carregada de dissabores e amarguras. A persona literária dos romances de acento autobiográfico ou dos textos da intimidade, podemos aproximar essa persona pública, irradiante de companheirismo, alegre, piadista, sociável. A imagem que se cristalizou no estigma do desregrado, louco, maltrapilho, melancólico, bebum, ressentido, etc., isso lá nas décadas de 20, 30, 40, carrega consigo uma carga enorme de racismo, que também veio embutido nas análises, interpretações, juízos e vereditos que a obra de Lima Barreto
recebeu até pelo menos a década de 1970. O grande mérito de Francisco de Assis Barbosa foi o de ter se revoltado contra a caricatura grotesca que se forjou nas décadas seguintes à passagem de Lima Barreto. No entanto, o grande biógrafo acabou deixando um pouco na sombra o anedotista, o bandarilheiro dos xistes de improviso, o camarada que fazia a alegria das rodas de boemia e das redações dos jornais. É preciso insistir neste ponto para que a imagem do nosso querido Lima Barreto não continue a ser fomentada unicamente por adjetivações que o cristalizem na figura do triste visionário, do escritor maldito, desregrado, melancólico, etc, etc. Bom, e eu paro por aqui, encerro por aqui então a minha fala, agradecendo imensamente pela atenção de vocês, pedindo desculpas se eu me alonguei muito, mas era isso que eu queria compartilhar aqui hoje com vocês. Obrigado. Parabéns, Denilson. Muito instrutiva a sua palestra. Sempre bom aprender com os colegas do departamento. Eu deixo aberto agora para quem quiser fazer perguntas, comentários. Jaime, por favor, pode começar. Oi, Denilson. Boa noite a você, a todos. Eu tenho algumas curiosidades em relação à tua fala e logicamente, isso que eu quero saber já tem resposta em tudo aquilo que já se escreveu e publicou sobre o Lima, inclusive que você mesmo já fez, né? Você vem há muito tempo lidando aí com essa personagem, né? No começo da tua fala, quando você descreveu as fontes que estão te informando, né, para pensar a pesquisa e tal, claro, não dá para deixar de lamentar a perda física, né, da biblioteca, embora você consiga, talvez, voltar a esses livros, já que existe a listagem, você, né, como todo pesquisador, devia estar muito interessado em saber se ele marcou coisas às margens, né, em função da leitura, e isso, de fato, está perdido para sempre, né? Mas eu queria, com relação a isso, saber se você pretende voltar a essas obras, né, ou pelo menos a parte delas, um pouco para tentar compreender melhor a própria maneira de ele conceber a literatura e se a biblioteca pode te oferecer subsídios para isso, né? E uma outra coisa é com relação à correspondência, que você menciona também como uma fonte relevante. Eu fico me perguntando se... Claro, se eu entendi bem, na tua fala você usou a correspondência muito para entender o fazer dele como crítico literário, né? Entre aspas, o crítico literário. Mas a maneira como ele comentava a literatura e, claro, de certa forma, concebia também. Mas, para além dessa utilidade, essa correspondência que está lá no arquivo privado na Biblioteca Nacional, ela também te permite, vamos dizer assim, estabelecer qual é a roda do Lima Barreto, né? Quem são seus interlocutores mais frequentes, onde que essa gente se situa, vamos dizer, no campo da literatura, ou se não, né, se tem correspondências de caráter mais pessoal, que te levam a pensar outra dimensão dessa personagem. Posso responder, Cláudio? Pode sim, pode ficar à vontade. Bom, Jaime, obrigado aí pelas questões, enfim, sempre bom te ouvir, contar com a tua reflexão também, né? Bom, assim, uma privação, né, essa coisa das obras, né? Assim, bom, eu não tenho mais esperança de encontrar os livros, embora eu ainda queria entender um pouco mais do José Mariano Filho, né? Ainda estou um pouco atrás disso, né? Eu sei que o Fernando Atique, né, nosso colega, já escreveu sobre o José Mariano Filho, porque depois ele foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes, né, anos mais tarde.
E eu ainda queria ir um pouco atrás disso, quer dizer, estou tentando, né, ir um pouco atrás disso para entender por que, que os livros tiveram esse destino, né, assim, tão trágico. Enfim, talvez investigando um pouco a história do José Mariano Filho, né? O exercício que eu venho fazendo, o Jaime, na impossibilidade de consultar os volumes e com eventuais anotações do Lima Barreto, enfim, né? Outro dia estava olhando um exemplar, né, de um companheiro do Lima Barreto, que é o Domingos Ribeiro Filho, que tem anotações nas margens, né? Pô, uma coisa interessantíssima. Então, assim, o exercício que eu tenho feito é um exercício que eu reconheço que pode ser imprudente, pode ser meio enlouquecido, né? Assim, mas, enfim, é o que eu consigo fazer. Fazer um exercício de aproximação. Então, tanto quanto autores nacionais, quanto estrangeiros, franceses, o que eu tenho tentado fazer? Localizar edições mais próximas daquele momento, né, em que Lima Barreto viveu e possivelmente adquiriu esses livros. É claro que eu não posso afirmar que são aquelas edições, mas edições publicadas naquele período, entre o final do 19 e 1917, né, mais ou menos, aproximadamente. E tentar consultar estas edições. Obviamente, elas não têm anotações do Lima Barreto, né, mas elas me permitem. Então, uma das coisas que eu tenho feito nas idas ao Rio de Janeiro é localizar algumas dessas obras, porque algumas delas não têm reedições recentes, então é mais difícil até de conhecer o conteúdo, né? Que é um primeiro exercício de aproximação que eu faço. Então, assim, o que dá para fazer, que eu imagino que é possível fazer, é isso, né? A Biblioteca Nacional da França também tem, né, uma série de edições que estão digitalizadas, que vem me permitindo fazer esse exercício, né, de buscar edições do período, né, daquela época. Tá? Mas eu reconheço as limitações desse procedimento. Né? Bom, com relação às correspondências, não sei se te respondi já, mas qualquer coisa você me fala. Com relação às correspondências, a gente encontra de tudo nessas correspondências. Né? Grande parte do arquivo é constituído de correspondências. Tá? Então, tem as correspondências que tratam de assuntos pessoais, de questões, né, estritamente da vida pessoal, mas tem essa rede de interlocutores, assim, né, dos escritores que escrevem para o Lima Barreto de diferentes lugares do país. Na grande maioria das vezes, não são, com algumas exceções, não são escritores já estabelecidos, mas tem uma questão interessante. Muitos deles buscam no Lima Barreto esse respaldo, esse reconhecimento, ou seja, estão enviando para ele as suas obras, pedindo que ele leia, que, se possível, escreva sobre elas, seja lá o que for. Né? Ou seja, e nisso a gente pode supor que há um reconhecimento do Lima Barreto como instância legitimadora daquele trabalho, o que refuta um pouco essa visão, muitas vezes estereotipada, né, de uma posição marginal. É claro que ele não alcançou determinadas posições, né, no mundo letrado da época, não entrou para a Academia Brasileira de Letras, enfim, mas ele estava presente, né, em vários veículos, né, em vários jornais e revistas. Na Careta, por exemplo, ele escreveu durante anos a fio, né, escrevia sobre literatura também, né, enfim. Então tem muitos escritores com os quais ele troca uma sequência de cartas, entendeu? É gente que pede os livros dele também para ler e que comenta. Tem uma coisa que eu estou começando a mapear, por exemplo, nessa correspondência, que são autores, né? Eu não vou lembrar agora o nome do sujeito, enfim, mas é do Rio Grande do Sul, do Rio Grande, inclusive, do município do Rio Grande, que está pedindo ao Lima Barreto os livros dele porque ele quer compartilhar, e ele dá os nomes dos críticos uruguaios, né, com quem ele tem relação e que ele já andou comentando sobre o Lima Barreto e que ele gostaria de compartilhar. Então, assim, eu acho que tem um circuito a ser explorado aí, que eu estou tentando mapear, montando lá um banco de dados com essas referências, enfim, né, e tentando
identificar essas redes, sabe? Mas, na sua maioria, não são escritores já consagrados, né? Tirando algumas exceções. Monteiro Lobato, que está, né, se tornando editor, que publica o Lima Barreto e tal. Enfim, na grande maioria não é esse tipo de interlocutor que ele tem. Tá? Obrigado, Denilson. Parabéns, viu? Foi bem legal mesmo. Curti a beça. Obrigado. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Tem aqui um comentário da Juliana Amorim. Boa noite. Minha pergunta é voltada mais à parte final da fala do Denilson, sobre estigma de bebum, triste, visionário, etc., que se ergueu em relação à pessoa Lima. Para você, então, esse estigma ainda continua presente nas produções sobre Lima? E como enfrentá-lo? Eu acho que continua muito presente, né? Porque tanto é que o Alexandre Rosa menciona isso no texto dele, né? Eu acho que foram décadas de produção, né, crítica sobre Lima Barreto, reiterando essa coisa do escritor negro, marginal, alcoólatra, né, louco, porque passou por internações psiquiátricas, enfim, sem ser doente psiquiátrico. Então, isso foi reiterado durante décadas a fio. Né? Eu acho que eu fiz questão, né, de compartilhar aqui essa crítica do Alexandre Rosa, porque eu acho ela muito importante, eu acho que ela aponta para uma direção que esses estudos sobre Lima Barreto podem ter contemporaneamente, né? Tanto de rever esse estigma do maldito, né? Do triste. A história que ele resgata lá da careta é uma história engraçada, né? O Lima Barreto não está nem aí, que ele perdeu os sapatos, voltou para casa de meia, enfim. Ele não vai perder o amigo por causa disso, né? Então, mostra o quanto ele também, apesar das amarguras, das dificuldades que ele enfrentou, ele era um sujeito bem-humorado, ao contrário do que muita gente pode continuar pensando, né? Então, enfim, são estigmas que vêm sendo reiterados, sim. Como enfrentar isso? Fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Pesquisando, escrevendo, publicando, enfim, fazendo o debate que é necessário fazer em torno da produção, que é uma produção vastíssima, né, sobre Lima Barreto. O Renato aí quer falar, né? Vamos lá, Renato. Sim, professor. Bom, primeiro, parabenizá-lo pela fala, pela palestra, né, em especial nesse aspecto aí, de colocar sob reflexão essa visão aí, essa imagem, esse estigma de triste visionário. Eu também considero isso fundamental no que diz respeito à obra do Lima Barreto. Eu tenho só duas perguntas, são muito pontuais. Eu gostaria primeiro que, se possível, o senhor falasse um pouco mais sobre o texto do Arnone Prado citado, esse que ele trata do Silvio Romero, do Capistrano de Abreu, se possível, só indicação de qual a obra exatamente. E a última pergunta é como é que se chegou do número de 800 para 707? Você já falou de números que foram saltados, quais seriam os outros elementos que indicam aí uma diminuição do número de 800 para 707? No mais, é só isso mesmo, professor. Obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigado, Renato. Deixa eu recuperar aqui a referência do Arnone Prado, é dos cenários com retratos, tá? É um texto, eu estou me referindo aqui a um texto do Antônio Arnone Prado, intitulado O Método Crítico de Silvio Romero, que está no livro Cenário com Retratos, publicado pela Companhia das Letras em 2015, tá? Renato, desculpa, eu parti aqui para a referência. Muito obrigado pelas tuas palavras, pelo teu interesse, pelas perguntas também, né? Atropelei aqui um pouco, porque eu estava buscando a referência. Bom, e aí nesse texto, o Arnone Prado fala um pouco, né, dessa questão do desenvolvimento de um método, né, enfim, por parte do Silvio Romero, e o quanto ele guarda de uma certa perspectiva materialista, né, enfim. Com relação ao número de volumes, né, de títulos da Limana, o que acontece é o seguinte: se você olhar o inventário que está lá no arquivo, tá?
você vai ver que tem uma numeração sequencial de 1 a 800. Supostamente sequencial. Né? Se você olhar a última página, está lá, 800. Então, eu imagino que muita gente olhou aquilo assim, meio apressadamente e falou, ó, são 800 livros, ele tinha 800 livros. Quando você vai olhando um por um, tem horas que a numeração tem um salto. Ela pula, entendeu? E aí sugere, então, que a gente... Quer dizer, sugere, não, isso indica que você não tem 800... Ele não tinha 800 volumes. Por alguma razão, ele pulou alguns números. A gente não sabe por quê, não saberia explicar. O fato é que eu contei um por um. Eu não contei, né? Eu fui colocando isso num banco de dados, e aí, no final, aparece lá esse dado, né? Computando obra por obra, dá 707 volumes. Tá? Então, é essa questão da numeração. A Lilia Schwartz até menciona isso na biografia dela, enfim, né? Que, enfim, o estudo que eu já tinha inicial, que eu tinha feito na tese de doutorado sobre a alemã. O Diego... Bom, Renato, acho que eu te respondi, né? Se estiver faltando alguma coisa, você me fala. O Diego Della Vega está aqui perguntando o que é desnaturalizar a literatura para Lima Barreto. Quando eu menciono isso aqui, Diego, eu estou me referindo ao fato que Lima Barreto tinha essa inquietude de não ficar avaliando ou discutindo, ou apreciando a literatura com base apenas em juízo de valor ou um critério estético subjetivo, né? Se era bom ou ruim o texto, enfim, a obra, né? Ou seja, ele vai buscar um método, ele vai buscar parâmetros, critérios, né? Ou pelo menos esboçar um método. Talvez a gente não tenha chegado a um método, né? E faz parte desses procedimentos uma preocupação com ele em combater essa ideia de que, né, a literatura era enfim, dependia apenas do gênio criador, né? O Lima Barreto tinha um entendimento de que a literatura era um trabalho, era um ofício, né? Demandava, né, um trabalho de elaboração que merece ser observado. Então é Josué. Desculpa, Diego. Então é isso, né, que eu estou querendo dizer. Tá? Cláudia está avisando aí que eu me estendi demais, já estamos com o horário adiantado, então a gente... Gente, eu estou na Unifesp, meu e-mail é público, quem quiser escrever, trocar ideia, fica à vontade, para a gente não se avançar muito no horário aqui hoje. Tá bom? Tá, eu peço desculpas, porque vai cair daqui a pouco o nosso link aqui, mas agradeço bastante todo mundo, a presença, os certificados vão estar prontos amanhã no sistema CIEX, e Denilson, muito obrigado por essa palestra, aprendi bastante. Eu que agradeço a presença de todos e todas, e muito obrigado mesmo. Vamos em contato aí. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Valeu, Jair. Tchau, tchau.